Lucas capítulo 17. Obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. Versículo 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, a mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, fala conosco através da Tua palavra. A voz é do homem, mas a palavra é Tua. E que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas têm distorcido a palavra de Deus. Hoje nós não vemos mais pregação sobre arrependimento, nós não vemos mais pregação sobre renúncia, nós não vemos mais pregação falando a respeito do pecado. Hoje a maioria dos pregadores, a mensagem é Deus vai te dar, é Deus vai fazer, Deus é contigo, Deus está abrindo uma porta para você. Você pode notar que num culto de ensinamento da palavra, até os crentes ficam em casa, não vêm para a igreja. Culto de oração, você conta no dedo quem aparece. Mas se o pastor anunciar, isso é qualquer igreja, tá, pastor? Se anunciar que vai dar um pregador que é usado em revelação, você pode notar que a igreja vai superlotar. E ainda tem aqueles que não vêm para o culto, ele vem para ser revelado. Às vezes chega atrasado ou chega no final do culto porque quer receber uma revelação. Mas nós estamos vivendo a época em que Deus quer levantar homens e mulheres disponíveis a pregar a palavra de Deus com verdade e em verdade. Deus quer levantar nesses últimos dias João Batista. Deus quer levantar profeta como Elias. Deus quer levantar homens como Paulo, como Silas, como Pedro, como Tiago, como Estevão. Deus quer levantar homens e mulheres dispostos a pregar aquilo que Deus quer falar e não aquilo que as pessoas querem ouvir. E nessa noite nós já ouvimos através do louvor Deus falando a respeito dos fins dos tempos e sobre arrebatamento. E a Bíblia ela é clara. Jesus, quando estava com seus discípulos, se você for olhar no livro de Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus falando que nos últimos dias haveria falsos profetas, haveria falsos cristos. Jesus ele disse que haveria guerras, rumores de guerra, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, e tudo isso nós vemos acontecendo no dia de hoje. Jesus alertou a igreja quando ele fala da parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam 10 tipos de pessoas que estão dentro das igrejas no dia de hoje. As 10 virgens representam
tinha. 5 esperavam a chegada do esposo a qualquer hora, a qualquer momento, mas as outras 5 não. Achava talvez que o noivo iria demorar. E o próprio Jesus, ele fala em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, chamando 5 de loucas e 5 de prudentes. Hoje são poucos aqueles que são prudentes, são poucos aqueles que realmente têm esperado e aguardado a volta de Jesus Cristo, obedecendo a tua santa palavra. As loucas, elas, quando ouve-se uma voz, aí vem o esposo. As loucas nécias, ela não tinha azeite. Era quase meia-noite. Meia-noite na Bíblia representa o findar de um dia e o começo de um novo dia. Depois de meia-noite já é outro dia, já é um novo dia. Mas antes da meia-noite ainda é treva. Depois da meia-noite ainda é treva. O que queria Jesus dizer quando diz que o noivo, perto da meia-noite, aí ouve-se o clamor? Jesus está querendo dizer que o dia do arrebatamento seria de trevas. Trevas. O mundo está em treva. O mundo, o pecado, ele tem dominado a humanidade. Esse texto que eu acabei de ler é muito sério. Jesus, ele dizendo para os seus discípulos que no último dia seria como no dia de Noé. Noé não pregou 120 dias. Noé não pregou 1 ano nem 2 anos. Noé pregou foi 120 anos. E as pessoas não se converteram. As pessoas zombavam. As pessoas levavam na brincadeira. Mas no dia que o dilúvio aconteceu, a família de Noé entrou na arca e o restante pereceram. Quando eles caíram em si, já era tarde demais. Tem muitas pessoas que quando caem em si vai ser tarde demais. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia essa porta vai se fechar e vai ser tarde demais para alguns. Como nos dias de Noé, as pessoas, elas compram, elas vendem, elas constroem, elas casam na cidade em casamento. As pessoas estão preocupadas com a sua vidinha, com o seu dia a dia, mas não está preocupada de ter um encontro real com o Senhor. Se você for em um cemitério, você vai ver um sepulcro, desde uma criança recém-nascida até uma pessoa de mais idade, um idoso. Tem todo tipo de tamanho de sepultura, todo tipo de idade está enterrado lá. O rico, o pobre, o gordo, o magro, o negro, o branco, todos um dia vai morrer, vai para o pó. Mas a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo de Deus. Nós pregamos muito a graça, nós pregamos muito o amor de Deus, mas esquecemos de pregar a justiça, se esquecemos de pregar que Deus também é juízo e que um dia Jesus virá, aleluia, como juiz, aleluia. Ele virá. As pessoas, as igrejas estão superlotadas, cheias de pessoas querendo carro, querendo casa, querendo casamento, pessoas querendo bom emprego, querendo dinheiro, querendo riqueza. As pessoas estão buscando de tudo dentro das igrejas, mas não estão buscando Deus. Eles querem aquilo que Deus tem para dar, mas não querem, aleluia, compromisso com Deus. Não querem compromisso, não querem obedecer a palavra, não querem viver a palavra. Muitos são ouvintes, mas não praticam a palavra de Deus. E nós não podemos apenas ser ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus.
Você é praticante da palavra de Deus. Hoje já tem igreja boate, igreja que tem no meio do culto forró para os crentes ficarem maior, rala dentro da igreja. Tem pastores que liberam a igreja no dia de sábado, botam um monte de lâmpada colorida dentro da igreja e faz da igreja uma discoteca e diz que é para atrair os jovens. Está virando bagunça, meu irmão. O evangelho de Cristo é o evangelho de João Batista, é o evangelho que gera arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós não precisamos colocar mais nada. Jesus, ele já fez de tudo no Calvário. Fui pregar numa igreja aqui na Serra, as luzes da igreja apagou. Daqui a pouco veio o Michael Jackson dançando dentro da igreja. Daqui a pouco vem uns outros todos de preto, coloca a cabeça no chão e começa a rodar o pé pro alto. E eu falei assim, gente, o que é isso? Maior bagunça dentro da igreja no culto de domingo. Eu preguei o que Deus já tinha me dado para pregar, porque eu não prego aquilo que eu vejo. Eu não sou o tipo de pregador que fica observando a igreja para poder pregar aquilo que está vendo. Preguei o que Deus já tinha me dado. Aí no final, pastor, fiquei preocupado com você, pastor Isaías. Você fez uma cara quando aquele rapaz veio dançando funk dentro da igreja. Você misericórdia, pastor. Igreja que eu pastoreio não tem esse negócio de funk, de rap, dessa bagunça não. A Bíblia é clara, não aneis o mundo, não que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai está nele. Eu não tenho que trazer o mundo para dentro da igreja, eu tenho que levar a igreja para o mundo. Não é trazer treva para dentro da luz, é levar a luz para o meio das trevas. Mas pastor, é uma forma de trazer o jovem que está nas drogas para a igreja. E eu falei, pastor, lá no mundo já tem funk. Eles fumam maconha ouvindo funk. Lá já tem o rap, lá já tem isso tudo. Esses jovens aqui da igreja que quer ganhar aquele que está lá fora, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia e leva Jesus para eles. Porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Eu não preciso ficar inventando coisas para atrair as pessoas para a igreja. O mundo precisa da palavra de Deus. As pessoas precisam da palavra de Deus, não é de outra coisa. Não sou contra a campanha, eu faço campanha. Eu tenho um culto terça da vitória, mais de 10 anos que eu faço esse culto. A maioria dos membros que eu tenho na igreja aceitaram Jesus no dia de campanha. Mas a prioridade na campanha não é só as coisas da terra, não é a revelação, a visão. A prioridade é a palavra. E eu amo quando vai um pregador, eu convido um pregador que prega a palavra, que cutuca o pecado de vara curta. Eu amo, aleluia, porque é isso que a igreja precisa. Em campanha ou não, tem que ouvir a verdade. Certo dia tinha um casal num culto de campanha, em outro lugar, tinha um casal homossexual, mulher com mulher. O camarada pregou, Jesus vai te dar, Jesus vai fazer, Deus é contigo, e virou para a menina e disse, Deus tem se agradado de você, Deus é contigo. A mulher começou a chorar. Naquele dia ela tinha tomado uma decisão de abandonar o homossexualismo e servir a Deus. Ela chega para a companheira e diz, mas vamos continuar juntos, porque Deus está se agradando. Está se agradando o quê, meu irmão? É abominação aos olhos de Deus. E é por isso que está aqui na Bíblia, nos últimos dias, seria como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, mas eles não davam ouvido à palavra de Deus. E quando
assim como nos dias de Ló. Nos dias de Ló também eles compravam, eles também vendiam. No dia de Ló era igualzinho aos dias de Noé. Só que no dia de Ló era pior, pastor, porque o homem dormia com homem, mulher com mulher. Por isso que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado do homossexualismo, abominação aos olhos de Deus. E Jesus disse que nos últimos dias seria como no dia de Ló. E nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está perto de voltar, porque o homossexualismo tem aumentado. E nós vemos que já tem países que já fez leis liberando o casamento de homem com homem, mulher com mulher. É para se assustar, não. É cumprimento da palavra. Guerras, rumores de guerras, furacões, enchentes, secas, terremotos. É tanta coisa que tem acontecido e as pessoas estão tão mal acostumadas de ver e ouvir coisas ruins que não percebe que Deus está falando através da natureza. Toda vez que houver um terremoto, é Deus falando. Toda vez que tem uma enchente, é Deus falando. Toda vez que tem uma seca, é Deus falando. A tragédia lá em Mariana, no Rio Doce, é Deus falando. Mas as pessoas estão dormindo. Uma das maiores provas que nós somos a igreja do arrebatamento, Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel, ele profetiza, ele diz: nos últimos dias a ciência não será somada, ela será multiplicada. Na época em que Daniel profetizou para a época de hoje, olha a diferença. Você pega um aparelho celular, não tem fio, não tem nada. Você liga, se você ligar para o Japão, você vai falar com alguém que está lá no Japão. Se você ligar para a França, para a Itália, para Portugal, para qualquer lugar, você vai falar e você vai ouvir um aparelho pequeno nas tuas mãos. Isso é ciência multiplicada. Há 40 anos atrás, por 40, 50 anos atrás, principalmente quem morava no interior, na roça, carne era guardada dentro de lata de banha, fogão era lenha, a água era de poço, às vezes tinha que andar léguas para poder arrumar água, arrumar lenha. A ciência se multiplicou. Você vai em qualquer lugar, em qualquer interior, você vai ver, aleluia, geladeira, micro-ondas, fogão, você vai ver água encanada, chuveiro elétrico. As pessoas esquentavam a água em uma vasilha, tomavam banho naquelas bacias feitas de pneu. E hoje abre o chuveiro elétrico no seu banheiro e toma banho. Isso é ciência multiplicada. Se dá um terremoto no Japão, que está lá do outro lado do mundo, na mesma da hora, você vai ver na televisão a terra tremendo, é imagem via satélite, eles filmam, jogam para o satélite e dali se espalha para o mundo. Isso é ciência multiplicada. Estamos vivendo os últimos dias da igreja, porque estamos vivendo como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Estamos vivendo em tempo de ciência multiplicada, e cada vez mais a ciência vai se multiplicar. Deus, ele tem guardado ainda o seu povo. Deus ainda tem guardado a sua igreja. Meu amado, uma das maiores bombas atômicas está dentro da Rússia, a antiga União Soviética. Os Estados Unidos tem submarinos e navios que carregam bombas atômicas de 10 megaton. Uma bomba de 10 megaton, ela, quando ela cai, ela abre um buraco de 130 quilômetros. Ela faz um buraco como daqui em Linhares. O quanto de gente que não morre com uma bomba só. E os Estados Unidos
megatons. Coreia do Norte fabricando bomba. Coreia do Sul já tem bomba atômica. Israel tem bomba atômica. O Irã tem bomba atômica. E outros países que têm escondido. Por que ainda não ocorreu uma terceira guerra mundial? Porque a terceira guerra mundial será uma guerra nuclear. E a igreja não pode estar aqui quando isso acontecer. É por isso que depois do arrebatamento vai vir o ai de Deus, os ais de Deus, as trombetas de Deus vai soar. Tem pessoas que vai dar tiro na cabeça, facada no peito, se jogar de altos prédios, vai dizer um monte, venha sobre nós, mas não vai morrer. Depois do arrebatamento, a morte vai estar presa. Muitos vão querer morrer e não vai conseguir morrer. Feliz é aquele que vai estar no inferno, porque a terra vai ser pior do que o inferno. A Bíblia diz que da terra sairá demônios como gafanhotos, como picada, como de escorpião, e vai vir para comer a carne do homem. E tem gente que brinca. Aí eu encontro com um monte de gente que se desvia. Por que você saiu, meu irmão, da presença de Deus? Ah, eu me desviei por causa do pastor. Ah, eu me desviei por causa da irmã fulana. Ah, eu me desviei. É tanta desculpa. E para Deus não tem desculpa. Existe o livre-arbítrio, o direito de escolha. Vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem quer. Serve a Deus quem quer e serve o diabo quem quer. E tem muita gente que comeu na mesa de Deus e hoje está comendo a mesa do diabo. É por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo que é melhor não conhecer do que se conhecer, não viver, não obedecer. É como um cão que volta ao vômito, é como um porco que foi lavado e volta para a lama. Você já viu um cão comendo o seu próprio vômito? O cachorro, o cão, ele passa mal. Ele sente uma cólica terrível e ele vomita, coloca para fora. Ele sabe que ele passou mal, ele sabe que ele quase morreu e vomitou, mas volta lá e come de novo o vômito. É para você que está desviado, afastado da casa de Deus, comeu na mesa de Deus, vomitou o que era do diabo e agora voltou a comer do próprio vômito. Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém não, meu irmão. Tem que conhecer a verdade, viver a verdade. É tempo de cair em si. É tempo de se reconciliar com Deus. Hoje é um culto de círculo de oração. Um culto de mulheres. Culto de círculo de oração. Toda igreja, doutrina é o que está na Bíblia e costume é aquilo que a igreja impõe. Sendo doutrina ou sendo costume, se você é membro, você tem que obedecer. Aí, na doutrina ou no costume da igreja, a mulher tem que botar a saia um palmo acima do joelho, um palmo abaixo do joelho. Mas elas fazem ao contrário, botam um palmo acima do joelho. As virgens loucas querem fazer tudo segundo o seu coração. Não querem respeitar a autoridade do pastor, respeitar as normas da igreja. Se o pastor me quiser na igreja, tem que ser do meu jeito. Pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Misericórdia. É na casa de Deus que nós aprendemos a ir para o céu. É através da palavra que nós aprendemos a ir para o céu. Hoje, você não sabe mais quem é crente e quem não é. Você não sabe mais quem é crente e quem não é. Porque está todo mundo igual. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 18, o profeta diz: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas hoje não tem diferença
vem. Alguns anos atrás, eu mesmo tinha o meu pensamento. Os pastores pregavam muito sobre o 666. Já vi muito pastor pregando. Alguns falavam que era o Papa, outros falavam tanta coisa. O número 7 é o número da perfeição. O número 6 é o da criação. 666. Na realidade, o número 666 representa um homem 3 vezes mais sábio que Salomão. Esse homem não terá prazer por mulheres. O anticristo será um homossexual. O anticristo será um homem 3 vezes mais sábio que Salomão. E ele vem para reinar. Ele vai vir para tomar conta da terra. Mas antes disso acontecer, a igreja do Senhor já estará lá com ele. Então é uma escolha que você tem. Ou você sobe com Jesus, ou você fica aí para adorar a besta, o falso profeta, o anticristo. É por isso que nós vemos o aumento do homossexualismo. Vivemos nos dias de Ló, não é só isso. Satanás está preparando a chegada do anticristo. Está preparando para a chegada dele. Porque o diabo, ele entra no coração e na mente do ser humano e quer mudar a criação, a natureza de Deus. E nós vemos isso acontecer nos dias de hoje. Mas a palavra nessa noite para você é: te prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O crente, o cristão verdadeiro, ele não vive de aparência. O cristão verdadeiro, ele tem que viver como os cristãos da primeira era cristã, do primeiro século cristão. Hoje tem crente, qualquer coisinha quer chutar o pau da barraca, qualquer coisinha quer desistir da fé, qualquer coisinha, não estou aguentando essa prova, não estou aguentando essa luta. Aprenda com os cristãos do primeiro século cristão. Eram queimados vivos, mas morria dando glória a Deus, aleluia. Era açoitado até a morte em praça pública, mas morria dando glória a Deus, aleluia. Eram levados para Nazarena, era a família inteira. Você já imaginou, pastor, o filho chegar para a mãe e falar assim: mãe, o que nós estamos fazendo aqui? As arenas superlotadas, abre-se os portões para assaltar os leões famintos. Era diversão para os romanos, mas era sacrifício. As pessoas estavam doando as suas vidas. Quanto mais cristão morria, mais o evangelho crescia. O que nós estamos fazendo aqui, mamãe? Meu filho, nós vamos morrer devorados por esses leões, só porque um dia aceitamos a Cristo como Salvador. E a pessoa, tem gente que troca Jesus pelas drogas, troca Jesus por uma noite de prazer com um homem ou com uma mulher, troca Jesus por uma noitada de um bar, troca Jesus pelo carnaval. Tem uns crentes que viram folha, o ano todo está na igreja e no carnaval desvia. Está na igreja o ano todo. Quando está desempregado, está na igreja chorando, está empregado e desaparece da igreja. Tem um monte de gente assim. E tem aqueles que às vezes moram perto da igreja e sabe que tem culto e não vem, fica em casa vendo novela. Jesus vai vir, você vai ficar com a sua novela, você vai para o inferno com a sua novela, porque toca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. É a pessoa morar perto da igreja, sabe que tem culto e não vem. É porque eu tenho um compromisso, é porque eu fui passear, é porque eu fui para o shopping. Eu acho que não tem compromisso maior do que servir a Deus. Porque o mais difícil ele fez. Jesus foi morrer por nós no Calvário. Eu estava comentando hoje à tarde, qual é o amigo que vai morrer no lugar do outro? Camarada, pode ser o amigo que for, dá um tiroteio, te larga para trás, sai correndo, nem sabe se você vai morrer ou não.
Jesus, ele se entregou, aleluia, e fez o Espírito Santo me lembrar aqui. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra, tudo. E Deus pega o barro, faz o homem do barro, faz a mulher da costela do homem. Ambos receberam alma e espírito que veio de Deus. Quando o homem pecou no jardim do Éden, que foi expulso do jardim, o pecado, a desobediência trouxe a morte, separou o homem de Deus. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comum acordo diz: façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança. Não é porque nós parecemos com ele e nem ele parece com nós. A imagem e a semelhança é a santidade. Deus fez o homem santo. Adão andava com Deus, Adão conversava com Deus, mas o pecado tirou essa comunhão e Deus não quis destruir a sua criação. No capítulo 3, no verso 15 do livro de Gênesis, o próprio Deus libera uma palavra e diz que da mulher iria nascer uma semente que iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. E você lê tudo na Bíblia, tudo que está no Velho Testamento está falando dele. Quando Adão leva Isaac para ser sacrificado, Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Isaac representa a igreja, Abraão representa Deus, e o cordeiro representa o próprio Cristo. Ali era Deus mostrando através de Abraão e através de Isaac o que iria acontecer lá na frente. Vem o profeta Isaías e profetiza: como o cordeiro mudo será levado ao matadouro e não vai abrir sua boca. Ele levará sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, será afligido e ferido de Deus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Até o cordeiro que Deus falou para Moisés: manda matar um cordeiro e passar o sangue na verga da porta. Aquele cordeiro ali já representava Cristo. Nós vemos o próprio João Batista, quando ele encontra com Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai encerrar a mensagem dessa noite. Ele deixou o trono de glória, aquele que criou tudo e todas as coisas. Ele desceu como homem, foi gerado como homem. Ele cresceu, ele apregou a palavra do reino, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os discípulos lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 1 em diante. Ele diz para os discípulos: não turbe os vossos corações, não fique com o coração triste, não fique desse jeito, não turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muita morada. Eu estou indo para o Pai, mas eu estou indo preparar lugar para vós. Ele foi preparar lugar para nós. Ele prometeu aos discípulos que iria voltar, e vai chegar o dia que vai se cumprir o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiver vivo receberá corpo glorificado, e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. O diabo, querendo ou não, ele vem. As pessoas acreditando ou não, ele vem. Jesus não vem buscar placa de igreja. Jesus não vai vir buscar assembleia batista, metodista, presbiteriana. Deus é amor, maranata. Jesus não vai vir buscar fontes de água viva. Jesus não vem buscar ministério Shekinah. Jesus, ele vai vir buscar o povo. Essa placa que está ali fora é só aqui para a terra. Placa não entra no céu. Vai entrar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro e que obedece a palavra de Deus. Esses vão subir naquele grande dia.
Como está a tua vida com Deus? Você está dentro da igreja, você é uma noiva. O noivo vem aí. Você é uma das noivas prudentes? Ou você é daquelas nércias? As nércias, elas esperavam o esposo, mas não saíram para encontrar o esposo. Mas as prudentes saíram. Essa lamparina acesa, a lamparina representa o Espírito Santo, o azeite representa o Espírito Santo. Uma das últimas palavras do Espírito Santo na Bíblia, no livro de Apocalipse, o Espírito e a esposa diz: vem, ora vem, Senhor Jesus. É a última palavra do Espírito Santo. É Ele mesmo dizendo, o Espírito Santo dizendo, o Espírito diz vem, a noiva diz vem, ora vem, Senhor Jesus. Aí tem pessoas que às vezes vêm à igreja, não sabe, tem pessoas que têm coragem de dizer, não gostei do culto de hoje, o culto não é para você, o culto é para Deus. Não gostei do louvor que a irmã cantou, ela não cantou para você, ela cantou para Deus. Não gostei da mensagem do pastor, o problema deu, o pastor não pregou, pregou para você, se você recebeu ou não, a mensagem vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é de Deus. Aleluia. Jesus vai voltar. Amém. Eu quero que você fique de pé. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: você está no mundo, mas você não é do mundo. Pilatos perguntou para Jesus: é verdade que você é rei? Jesus olhou para ele e disse: tu dizes. Na verdade o meu reino não é deste mundo. É por isso que você não pode, você vive no mundo, mas não pode amar o mundo. Você tem que fazer a diferença. A tua vida tem que ser exemplo de fé para os outros. As pessoas têm que olhar para você e ver uma mulher de Deus e ver um homem de Deus. Não entra no céu de qualquer maneira, não. Você pode entrar dentro de uma igreja de qualquer maneira. Você pode ir para qualquer lugar de qualquer maneira, mas no céu não entra de qualquer maneira. A graça e o amor de Deus é manifesta aqui na terra, mas o juízo de Deus vai vir. Vai chegar um dia que o grande trono branco, ele vai se assentar e vai julgar todas as nações e todos aqueles que se esqueceram de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 12, verso 1 e 2, fala que bem-aventurado é aquele que o nome está escrito no livro da vida. Haverá dois tipos de ressurreição: uma para desprezo eterno e outra para a vida eterna. Bem-aventurado é aquele que estiver na primeira ressurreição. No dia do arrebatamento da igreja, os mortos vão ressuscitar e os vivos juntos serão levados para a glória. Mas no dia que Jesus voltar como juiz, todas as pessoas que morreram, que rejeitaram o evangelho, vai ter que se prostrar de joelhos diante dele, vai ser julgado pecado por pecado, serão amarrados pés e mãos e lançados no lago de fogo, que é pior do que o inferno. Porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo. O anticristo, a besta, falso profeta, jogado no lago de fogo. E todas aquelas pessoas que se esqueceram de Deus. E pode ter certeza que vale a pena servir a Deus. O apóstolo Paulo, antes de morrer, estava já condenado, a sentença já tinha sido batida. Ele poderia ter orado e falado: Deus, eu não quero morrer, Deus me livre. Não, ele abre a boca e diz: combati o combate, acabou